Abençoados, você sabia que Jesus não morreu para salvar toda a humanidade? Esse é o nosso tema de hoje. O tema desse estudo é: Jesus não morreu para salvar toda a humanidade. Jesus não morreu para salvar toda a humanidade. Abençoados, o que nós sempre ouvimos os nossos irmãos, do sistema religioso falar: Yahshua, Jesus, morreu para nos salvar. É assim sempre que eles falam: Yahshua, Jesus, morreu para nos salvar. Nós, da graça, muitas vezes também falamos isso. Jesus morreu para nos salvar. Mas, abençoados, Yahshua não morreu para salvar toda a humanidade. Ou seja, ele não morreu para a salvação de todos. Amém? E Tito 1:1, Paulo escreve para Tito e diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Yahshua Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então há alguns requisitos aqui nessa carta de Paulo para Tito. Primeiro requisito, Paulo diz a Tito: para ser salvo, tem que ter fé. Tem que ter a fé. Depois conhecimento. O conhecimento da verdade. O conhecereis a verdade. E ter a piedade. Ou seja, compadecer-se com aqueles que não conhecem a verdade. Esses requisitos são direcionados ao homem e não ao espírito do homem. Por que direcionados ao homem? Porque quando se fala em salvação, está se falando na salvação mental e não espiritual. Pois já somos salvos espiritualmente. No Espírito, todos são salvos. Todos que têm o Espírito de Deus, todos destinados à salvação, já são salvos no Espírito. Vivemos nesse corpo de carne, precisamos da salvação mental. Amém? Precisamos da salvação do dia a dia, que é a salvação mental do dia a dia. E a respeito disso, João, ele fala em João 8,32, que nós já cansamos de ouvir: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Temos que conhecer a verdade em Cristo, para escaparmos das artimanhas dos malignos. Não é do maligno, porque se refere a muitos dos malignos, que sempre farão de tudo para nos atrapalhar. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos 2 Tessalonicenses 3:1-2. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra de Deus se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vós, como aconteceu entre vocês. Ore também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus. São muitos, não é o maligno, são os malignos. Homens perversos e maus. Pois a fé não é de todos. Quem são os homens perversos, senão aqueles que não dizem a verdade, que ocultam a palavra da salvação, que muitas vezes estão
até mesmo dentro das chamadas igrejas, mas preferem dinheiro, cargo, status, fama, o poder ministerial. Não estão preocupados com a verdade, não têm compromisso com a verdade. Odeiam os eleitos de Deus e sempre querem calar os eleitos de Deus, perseguindo-os. Esses são dos malignos. Amém? Por que fazem isso? Porque são do maligno. Ou seja, dos pensamentos malignos da carne. Esses são inimigos de ao Deus. Porque não tem o espírito de ao Deus. E João diz, em 1 João 4, 1, ele diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Os espíritos se procede de Deus. Por que os espíritos? Está se tratando aqui de homens e não de um ser espiritual. Está se tratando de homens. Os espíritos procedem de Deus. Avaliar com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João está ensinando a avaliar, perceber se o espírito, no sentido de sentimento, se esse sentimento vem mesmo de Deus. Se o que dizem está pautado, na vontade de Deus. Hoje, nos nossos dias, devemos observar se está pautado na graça de Deus. Porque a graça de Deus é para os nossos dias hoje. Hoje estamos num tempo pleno da graça de Deus. Então, temos que avaliar se a pessoa está falando aquilo que o Evangelho do Cristo, que é a graça de Deus, está pautado. Tem que estar pautado ali. Se não estiver pautado ali, então é do maligno. São pensamentos de homens e não vem do Cristo. Amém? Por isso João está ensinando a avaliar, perceber se o espírito, se o sentimento daquela pessoa é mesmo de Deus. O que dizem ali se está pautado na graça de Deus. Porque, como ele diz aqui no 5, eles são mundanos. Por isso falam como quem pertence ao mundo, e o mundo os compreende. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve e não nos entende. Porque a graça de Deus é espiritual. O homem carnal, por mais que ele estude, mas se for um homem carnal, jamais conhecerá a verdade espiritual. A graça é a verdade. E a graça é espiritual. O homem carnal, por mais que estude, por mais doutor que sejam em letras, em conhecimentos, jamais entenderá a graça, porque a graça é espiritual. Só entenderá a graça se for destinado a entender a graça. Se é um predestinado, se é um destinado à salvação. Fora isso, não entenderão. Por isso João diz, eles falam as coisas do mundo. E o mundo os ouve, Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve, não nos entende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Quem não é de Deus? Todos
que não têm o Espírito de Deus. Esses são segundo a carne, a alma vivente, os filhos da perdição. Olhe o que disse o apóstolo Paulo, para os abençoados não achar que o irmão André está criando uma doutrina nova, que muitos dizem por aí, mas não sabem interpretar a palavra como ela é. Criam, como não entende, criam novas doutrinas. O irmão André que está apenas lendo aqui, e Paulo diz aqui, em Romanos 9, 22, mas o que tens a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira? Está dizendo aqui que Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para destruição, porque desejava manifestar a sua justiça e tornar conhecido o seu poder. Amém? Então, aqui está dizendo que existe o vaso de ira, existe os preparados para destruição. Esses aqui não são destinados à salvação. Amém? Jesus não veio para salvar toda a humanidade, não veio para salvar muitos, veio para salvar alguns, porque aqueles que são do malignos já estão destinados à destruição. Amém? A fim de que fossem conhecidos as riquezas da sua glória para com os vasos de misericórdia, que preparou com grande antecedência para a glória. Os vasos de misericórdia, os filhos de Deus em espírito, esses já são preparados, destinados, predestinados à salvação. Amém? A salvação física. Enquanto aqui no corpo físico, neste mundo físico, porque em espírito já são salvos. Morre, o corpo tomba para o pó e o espírito retorna para Deus. Amém? Muitas vezes Yahweh usou os vasos de ira abençoados para fazer algo para benefício do seu povo, dos seus filhos. Por exemplo, existem vários exemplos. Eu vou dar um exemplo aqui. Usou Tito, o filho do pecado, né? Filho da perdição, que eles falam aí que é o anticristo, né? O filho do pecado, o homem da perdição. Foi Tito, um homem, filho do imperador Vespasiano. Cristo usou esse homem para invadir Alxalã, para a destruição do templo. Por que Cristo quis que o templo fosse destruído por esse homem iníquo, ímpio, filho da perdição? Porque sem templo, sem lei manifesta a graça na sua plenitude. Porque a graça tinha que ser manifestada na sua plenitude para a salvação de todos destinados à salvação, para o resgate dos seus filhos que estavam na carne. Amém? Então Yahweh usou o filho da perdição, destinado à destruição, para fazer justiça pelos eleitos. Amém? E por que Yahweh usa estes? Porque diz Paulo em Romanos 9, 22, mas o que tendes a dizer se Deus suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a destruição, porque eles foram preparados para a destruição. Amém? A destruição física, no momento da morte, retorna ao pó. Não tem espírito para voltar para Deus. Amém, abençoados?
Yahweh Jesus nunca morreu por toda a humanidade. Ele morreu pelos seus escolhidos, ele morreu pelos seus eleitos. Amém? Para aqueles destinados à salvação. Espero que tenha entendido aí. Se não entender, ouçam várias vezes para poder entender. Compartilhe o vídeo a outras pessoas que você queira, né, mostrar esse conhecimento. Se não é inscrito, se inscrevam. Indique pessoa para se inscrever, para ajudar o crescimento do nosso canal, para cada dia mais trazermos mais essas pérolas da graça para vocês. Amém? Então fico por aqui. Agradeço a todos vocês. Até a próxima. Graça e paz.